Queridos, nós pretendemos compartilhar com vocês nessa noite uma porção das Sagradas Escrituras. E eu queria também, irmãos, contemplar um tema que Deus tem me mostrado, né? Sim, a criançadazinha de 0 a 11 anos estão liberadas, viu? Está liberada a criançada, né? As crianças, por favor, acompanhem já a Seara. As professoras já estão lá no seu devido lugar esperando por vocês, viu? Ô, Edicler, vê aí o som, tá um negócio esquisito assim. Veja aí se você consegue alguma coisa no retorno. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo... Ou melhor, desculpe, capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 6. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 6. Do que a fé é capaz. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus os trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus se digne a nos abençoar com o que lemos na sua santa e bendita palavra neste início de noite. Vou fazer a oração? E peça nessa oração que Deus, por misericórdia, né, ministre a sua alma, porque eu já disse, confesso, já escrevi, coloquei nas redes sociais, que o pregador só tem a capacidade de falar aos ouvidos dos ouvintes, das pessoas. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Então nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Então peça a Deus que se fosse a burra de Balaão que estivesse aqui falando, você iria ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Você está diante de um servo do Senhor, não da burra de Balaão. E Deus quer ministrar a sua alma nesta noite. Agora ore e peça a Deus que use o pregador, Ele coloca as palavras na boca do pregador para que as palavras sejam coerentes e Deus vai ministrando a sua alma porque ela precisa do Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que nós estamos oferecendo ao Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer pela tua presença conosco nesta noite, pela tua presença em nossas vidas e agora pedimos graça abundante para o teu servo que vai compartilhar com a tua igreja uma porção da tua palavra, ser servido a usar o teu servo e abençoar os teus filhos que se encontram aqui no santuário, estender esta bênção para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo através das redes sociais. Tenha misericórdia, tenha compaixão, oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para exortar um grupo de irmãos, um segmento da igreja na época, que tinha sido convertido do judaísmo para o cristianismo. E por causa das perseguições motivadas, ocasionadas pelo Império Romano, aqueles irmãos amados, muitos deles estavam sendo tentados, coagidos a voltar ao judaísmo,
apostatando da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E daí o escritor, pelo Espírito Santo, insta aqueles irmãos com esse texto forte e poderoso, né, que mostra a superioridade de Cristo. Por isso que, propositadamente, nós cantamos o hino hoje, saudai o nome de Jesus, e pedimos para o diácono Murilo Pedro ler o capítulo 5 de Apocalipse junto com a igreja, que fala exatamente da supremacia de Cristo sobre tudo e todos, inclusive Cristo e a sua obra superiores ao judaísmo. Então aqueles irmãos não estavam tendo razões diante de Deus para sair do que era correto para uma religião que não apresentava a graça de Deus salvador através de Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso, estou dizendo aqui nenhuma impropriedade. Então eu queria nesta noite, olhando para este livro, especialmente para o capítulo 11, porque quando o autor começa a argumentar, capítulo 1º, 2º, 3º, quando chega no 11, ele apresenta uma galeria de heróis da fé do Antigo Testamento, homens e mulheres amados do Senhor, que se pela fé eles conseguiram vitória em nome de Jesus. Evidentemente que na época Jesus estava na promessa dada desde o Gênesis, quando foi dito para a mulher, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Aquela mensagem, aquele proto-evangelho foi sendo anunciado, foi sendo crido, e aí obra maravilhosa Deus fez na vida de muita gente, e nós temos o relato de alguns deles aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Então, de que a fé é capaz? Eu queria lembrar aos irmãos que na Reforma Protestante saiu um legado teológico enfatizando 5 grandes temas na vida cristã, né? Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide e soli Deo gloria. Solus Christus e sola fide. Veja bem, eu queria enfatizar nesta noite que nós olhássemos essa questão da fé, até por causa de uma experiência pessoal minha. Eu disse aos irmãos, eu estava ouvindo a pregação, o estudo bíblico nesta manhã que nós ministramos aqui na igreja, e assim que terminou o vídeo, começou uma pregação minha de 2019 aqui, não vou ouvir, era justamente essa questão da fé. Eu disse ali no vídeo que eu passei uma época da minha vida, a vida espiritual instável, porque eu queria viver pelas circunstâncias. Se eu sentisse alguma coisa, então porque realmente o culto foi abençoado por Deus. Quando eu não sentisse, porque não tinha sido abençoado, Deus não estava ali. E essa maneira de viver, irmãos, pela circunstância, baseada na experiência, no sentimento, a minha fé oscilou durante muitos anos. Pense que luta tremenda. Depois, pela graça de Deus, eu consegui uma estabilidade espiritual, porque comecei a enfatizar a questão da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa mensagem hoje vai ser também um compartilhamento de uma experiência vivenciada pelo pastor da igreja. Eu queria desafiar você nesta noite, lhe mostrar o objeto da fé, esta fé que faz uma obra poderosa na sua vida, para que você pudesse, pela graça de Deus, exercê-la. Nós sabemos também que a fé, queridos, ela vem através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor, né? Outra coisa a considerar também, irmãos, é que esta fé, ela tem um objeto específico. Porque, olha, eu coloquei um quadro nas redes sociais, que eu digo que eu vou copiar para lembrar aos irmãos quem por acaso leu no Facebook. Segundo se extrai dos ensinamentos bíblicos, o conselho da Santíssima Trindade determinou que o Filho de Deus encarnasse e fosse o único e exclusivo objeto da fé salvadora. Assim sendo, quem crê de coração em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê
Vou colocar a palavra quando eu coloquei aqui, né? Infelizmente, está condenado. Então, observe, irmãos, que nós, por exemplo, se disser eu creio em Deus, isso não é suficiente. Pastor, não diga isso, mas Deus não é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, não é o Pai Celestial. Eu não nego nada dessa realidade que a palavra de Deus nos revela. No entanto, o Conselho da Santíssima Trindade definiu que o Filho fosse o único objeto da fé salvadora. Olha, Jesus disse, crede, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Quer dizer, se você não crê no Espírito Santo, também não vai levar você para o céu, se você deixar de lado o Filho de Deus. Por quê? Porque não foi o Espírito de Deus que foi designado pelo Conselho da Santíssima Trindade para ser objeto da fé salvadora, irmãos. Querido, isso é coisa muito séria, não é? E não pense que o Pai vai ficar com ciúme, porque eles mesmos, as três pessoas, definiram que o Filho fosse o Redentor do ser humano e fosse objeto da fé. Por exemplo, quando alguém pergunta, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta divina? Qual foi a resposta inspirada por Deus? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. No caso da tua casa, uma bênção específica para o carcereiro de Filipos. Então, a gente precisa, irmão, resgatar. Quando se diz na reforma, solos Cristos, porque somente Jesus Cristo foi designado como objeto de sola fide, de somente a fé. Lutero, na sua experiência de conversão, nas minhas leituras sobre a biografia dele, numa delas, ele disse que lutou muito para alcançar a salvação. Ele entendia que a salvação seria em obediência aos mandamentos de Deus. Como ele era um pecador, como nós somos também, ele não tinha conseguido jamais, irmão, a sua alma entrar no descanso de Deus, como nós ensinamos aqui hoje pela manhã. Mas ele estava subindo, pagando a promessa, subindo na catedral lá de Roma, e ele, de joelho, pagando a promessa, ele ouviu aquela voz poderosa dizendo para ele, o justo pela sua fé viverá. Ele levanta-se envergonhado, segundo o testemunho dele, e foi convertido um servo de Deus para viver, e nós conhecemos a obra que Lutero deixou como legado para a igreja protestante. Então, eu queria dar essa ênfase aqui, porque eu vou desenvolvendo aqui do que é a fé em Cristo é capaz. Vocês não se assustem quando eu disse, porque o texto diz lá de Tiago, crês tu em Deus, até os demônios creem e estremecem. Nós precisamos entender que a Bíblia afunila o objeto da fé do cristão, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Conselho da Santíssima Trindade determinou que fosse assim, irmãos. Dentro dos arcanos de Deus, ele definiu que o Filho encarnasse, assumisse sua natureza humana, morresse na cruz, ressuscitasse, reconciliasse o homem com Deus, ascendesse aos céus, entronizado, lá ele governa a igreja e o universo. Então vamos olhar agora no texto lido do que a fé é capaz. A fé em Jesus Cristo. Se com a tua boca confessar a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos. Então precisamos olhar com muita seriedade essa questão. Sola fide, solus Cristo, ou seja, só Jesus Cristo e só a fé em Jesus Cristo é que realmente é que vai fazer para você o que eu vou citar algumas coisas aqui nessa noite, olhando o capítulo 11, 1 a 6 de Hebreus. Olha, a fé em Cristo gera uma mudança de vida. Olha o texto aqui, diz a Bíblia, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. É uma espécie assim de um conceito de fé. Uns acham que está incompleto, mas eu prefiro ficar o que está aqui de acordo com a palavra de Deus, né? Em outras palavras, você precisa acreditar. Deixa eu ir mais além, você precisa confiar. As duas palavras são cruciais em relação à fé. Acreditar
que é verdade, aquilo que a palavra de Deus nos revela, e confiar nas promessas de Deus. Então você entra exatamente naquilo que Deus determinou, que a fé fosse um instrumento usado para receber as bênçãos de Deus. Se tu podes crer, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. O homem que estava aflito, angustiado, com a filha já tinha morrido, ele apavorado, o Senhor disse, não temas, crê somente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Não me envergonhe, disse o Paulo, do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, porque está escrito, o justo pela sua fé viverá. Se você tiver um pinguinho de fé no seu coração, mas no objeto correto, que é o Senhor Jesus Cristo, eu posso lhe garantir pela palavra de Deus, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. A primeira delas, segunda que Hebreus, ele vai fazer uma mudança na sua vida, no seu caráter. Você será transformado, bendito seja Deus por isso. Amém? Naquele exato momento que você conseguir, pela graça de Deus, crer em Jesus Cristo, essas coisas irão acontecer na tua vida. O texto diz aqui, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos, pessoas foram transformadas e regeneradas, dando testemunho da graça de Deus. Você diz, pastor, eles criam em crer. Em quê? No Cristo que haveria de vir. Aquela promessa que Deus deu à mulher, né, que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Aquele foi o primeiro, o proto-evangelho que foi anunciado pelo próprio Deus. Ele foi crido, à medida que ele ia sendo crido, Deus iria fazendo uma obra de transformação nas pessoas, regenerando-as, transformando-as, de tal maneira que Paulo chegou a dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja bem, observe que esta obra poderosa, irmãos, que é resultado da fé em Jesus Cristo, você tem que considerar que o homem é pecador, ele nasce já com a natureza corrompida pelo pecado, morto em delitos e pecados. Quando a criancinha nasce, a gente se alegra muito, né, bonita, etc., mas nasceu um pecador, morto em delitos e pecados. Vai crescendo, vai adquirindo a idade da consciência, e aí precisa já tomar conhecimento de quem é o grande Salvador, o grande Redentor, para que ela possa depositar sua fé nele. E quando essa fé é depositada, há uma transformação na vida, os pecados são perdoados e a vida é transformada, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles homens antigos deram um bom testemunho, foram testemunhas em suas gerações. Homens e mulheres regenerados, transformados, mudados por Deus, caráter trabalhado pelo Espírito do Senhor, homens que testemunharam da graça de Deus, através do Cristo que haveria de vir. Olha, quando Paulo disse assim, que eu vou tornar a repetir o texto, ele disse assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é dínamos, é poder, ele faz uma obra que só Deus pode fazer no coração do homem, é transformar a natureza humana, queridos, numa nova criatura em Cristo Jesus, isso pela fé. Aí diz aqui o texto, é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, que a salvação veio pelos judeus inicialmente, depois do grego, que representa os gentios. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Lá em Tito é dito o seguinte, porque também nós éramos, noutros tempos, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, e odiosos, odiando-nos uns aos outros, disse Tito, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador,
para com o homem, não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração do Espírito Santo, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo ruim já passou, eis que tudo se fez novo. É bom você dar uma olhadelazinha para a sua vida, se houve uma obra de transformação nela. Se você é o mesmo indivíduo, né, ranzinza, chato, é grosseiro, é odioso, odeia, olhe, acho que não houve uma obra de transformação no seu coração. Precisa olhar com carinho essa questão, porque a fé em Cristo, no objeto correto, colocada de uma forma correta, segundo a palavra do Senhor, gera uma obra de transformação. Os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Segunda coisa, a fé em Cristo abre os nossos olhos espirituais para que reverenciemos Deus como Criador, sábio, todo-poderoso. É o que o texto diz aqui. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito pelo que é aparente. Quer dizer, o homem que tem a fé genuína em Cristo, ele entende com facilidade, os olhos espirituais são abertos e ele reverencia Deus como grande Criador. Amém? Sábio e todo-poderoso, louvado seja Deus por isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos, olha, existem algumas teorias dizendo que o universo surgiu de um grande Big Bang, né, uma explosão que aconteceu e as coisas foram se ajustando, daqui a pouco aí aparece o homem, os animais, blá, blá, blá. Não é assim, irmãos. A Bíblia acredita a criação do universo a um Criador. Amém? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Quem tem fé em Jesus Cristo, essa fé genuína, ele entende isso com facilidade. Ele se conforma com a revelação da palavra de Deus, que declara peremptoriamente, né, que os céus, a terra, tudo que neles há, foi tudo criado por Deus. Esse Deus só pode ser todo-poderoso, porque ele criou tudo do nada, irmãos. Somente com a manifestação de sua palavra, a palavra de Deus poderosa. Haja luz, e a luz aparece. Deus ia falando, as coisas iam acontecendo em obediência à voz do Deus Todo-Poderoso. E um Deus sábio, porque olha, só uma inteligência infinita poderia fazer o que está feito aí na criação. Observa a variedade imensa, queridos, de seres vivos. O reino animal, vegetal, mineral, coisas extraordinárias, tudo criadas por Deus. E tudo ele criou do nada, louvado seja Deus por isso. E nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos, irmão, dentre a criação do Senhor, os seres mais importantes aos olhos de Deus. Os seres angelicais não se comparam ao homem, apesar de serem mais poderosos do que os homens. Porque de tudo que foi criado, o único que foi criado em imagem e semelhança de Deus foi o ser humano, macho e fêmea, Deus os criou. É imago Dei no homem. E nós cremos isso de coração. Nos conformamos, entendemos, pela iluminação do Espírito, pela palavra do Senhor, que o Deus verdadeiro, o Deus revelado na natureza e na palavra do Senhor, é o Deus Criador, e nós nos conformamos com esta verdade, esta revelação da palavra do Senhor. Pela fé, entendemos. Olha a expressão, a nossa fé não é algo irracional, ela está baseada na palavra do Senhor, na revelação de Deus. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Mas deixei adiante. Irmãos, a outra coisa é a fé em Cristo. Ensina como deve ser feita a verdadeira adoração. Amém? Aquela pessoa que foi regenerada, transformada, ela se conforma nessa questão do ato litúrgico da adoração, o que está prescrito na palavra do Senhor. Não inventa. Observe o seguinte, vamos olhar o texto. Pela fé, Abel, o segundo filho de Caim, ou melhor, de Adão, Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? Caim e Abel. Então, o segundo filho, diz a Bíblia, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. De outra versão diz, mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmãos, essa questão da adoração é uma coisa mais séria do que nós possamos imaginar. Porque a adoração, ela tem, digamos assim, ela deve ser conforme foi prescrito. Não é somente a intenção do coração. O texto diz, né, que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Ou seja, ele olhou o coração e também viu o que estava sendo oferecido a ele, como culto. Caim pegou o melhor que tinha da agricultura, pegou laranja, abacaxi, tudo só assim, né? Maçã, botou um cesto, fez um altar e colocou diante do Senhor. Abel pega um animal, um cordeiro, um cabrito, imola o animal, tira o couro e coloca em cima do altar e oferece em holocausto ao Senhor. E o texto diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a sua oferta. Então a questão não é somente a intenção de fazer, é fazer de acordo com o que está prescrito na palavra do Senhor. O culto que é oferecido a Deus, irmão, deve ser um culto em espírito e em verdade. Você está aqui nesta noite, já iniciamos a noite, para cultuar a Deus. É um dever meu e seu, ou melhor, de todos os seres humanos. O homem tem a obrigação sagrada de cultuar ao Deus que é revelado na natureza. Paulo diz isso escrevendo a Romanos, no capítulo 1, os Romanos. E por causa da falta de cultuar a Deus, é que Deus entregou o homem ao ditame de sua natureza pecaminosa, para fazer coisa que não presta. Até a perversão sexual é resultado da falta do culto que deve ser celebrado ao Senhor. A igreja, ela tem 1000 razões para louvar a Deus, porque ela agora sabe exatamente como fazer. Ela sabe que a adoração a Deus é mediada por Jesus Cristo. Tudo que nós oferecemos a Deus é através de Jesus Cristo. Amém? Por Ele, disse Pedro escrevendo na sua carta. E Hebreus também diz isso. Por Ele ofereçamos a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Tudo que vai para Deus deve ir através de Jesus Cristo. E tudo que desce do céu para nós é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Então nós precisamos, irmãos, entender, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, essa adoração deve ser feita em espírito e em verdade, e conforme está prescrito na palavra do Senhor. Os protestantes não precisam de estátuas para adorar a Deus. Não precisamos de representação nenhuma, porque Deus é Espírito. Não tem forma aparente. Não precisa ter aqui uma representação do Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo, ou do Espírito, ou de uma forma de uma pombinha. E a gente cultuar a Deus. Não precisa, Ele proibiu isso. O culto deve ser celebrado em espírito e em verdade. Deus é Espírito,
E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando você sair da sua casa para se reunir com os seus irmãos para adorar a Deus, venha com o coração preparado. Amém? Não ofereça a Deus fogo estranho. Os filhos de Arão, 2 deles, tentaram fazer isso e foram fulminados dentro do santuário. Ananias e Safira foram fulminados diante do Senhor num culto da igreja do início da vida dela. Porque estavam mentindo, estavam com subterfúgio. E Deus não aceita essas coisas, irmãos. Então, quando Abel oferece aquilo a Deus, foi de todo o seu coração, e Abel está sintonizado com o programa redentor. Ou seja, ofereceu um cordeiro, apontando para o Cordeiro de Deus no futuro que tiraria o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus aceitou de Abel. E deu a oportunidade a Caim, mas o homem não era convertido, era perverso. Terminou matando seu irmão, assassinando por inveja, por despeito, porque não se conformou com a vontade de Deus, a revelação, a repreensão de Deus. Pela fé. Observe que não foi nenhuma intuição do coração dele, não foi assim, motivado por, sei lá, alguma coisa, algum sentimento. Ele seguiu o que estava prescrito do programa redentor. Levanta o altar, oferece o animal, sangue derramado, fogo consumindo o holocausto diante do Senhor, e o Senhor cheirou aquele aroma. Interessante, né? Cheirar de carne assada, né? O texto diz que aquilo foi agradável ao Senhor, como foi na experiência de Noé quando saiu da arca. Deixa eu adiante. A fé em Cristo, irmãos, ela traslada o homem para o céu. Amém? Ou melhor, ela garante o seu traslado para o céu. O texto diz aqui: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Está vendo como a fé em Cristo é poderosa, né? A ponto de garantir o traslado para o céu. No caso de Enoque, o 7º depois de Adão, foi uma experiência extraordinária que prenunciava ali, naquele momento, o arrebatamento da igreja no futuro escatológico, como está pendente do cumprimento a promessa de Deus. Até escrevi ontem, foi ontem, me lembro, não tem nas redes sociais, dizendo o seguinte, que breve ouvi-se a voz do arcanjo. O toque da 7ª trombeta do livro de Apocalipse. Os céus se abrirão. E Jesus Cristo descerá acompanhado com os anjos dos céus, santos anjos, para buscar a sua noiva, a igreja. E botei vírgula, aqueles que tiveram a ousadia de crer em Jesus Cristo como seu grande e glorioso Salvador. Enoque foi trasladado vivo, foi transformado. E a igreja, querida, está garantida a ela esse traslado para o céu. Os crentes falecidos irão ressuscitar dentre os mortos com o corpo glorificado. Os crentes vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e serão impulsionados pelo Espírito para se encontrar com o Senhor nos ares. Aí Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a fé em Jesus Cristo que vai fazer isso na sua vida. Ou melhor, que já garantiu que acontecerá isso na sua vida, querido. É a fé em Jesus Cristo. Se crer, verás a glória de Deus. Jesus disse isso a Marta, quando o irmão estava morto, fazia 4 dias, apodrecendo já. Se tu creres, verás a glória de Deus. Essa fé que você tem no seu coração, querido, já lhe garantiu a fé em Cristo, viu? Já lhe garantiu o seu traslado para o céu no momento designado por Deus. Não sei se nós iremos antes ou se iremos juntos, mas uma coisa eu posso garantir: todos nós
Aqueles que acreditam de coração no Senhor Jesus Cristo, depositar a sua fé nele, a sua confiança nele, já está garantido. Amém? Já está selado pelo Espírito de Deus. É a noiva do Cordeiro, a igreja do Deus vivo. Imagine quando isso acontecer, meu Pai do céu, que alegria, vai explodir o universo. De tanta alegria no coração da igreja. Diga amém, irmão. Terminando, né? Olha, a fé em Jesus Cristo, querido, lhe faz agradar a Deus. Está escrito aqui. Sem fé é impossível, não tem jeito. É impossível agradar a Deus. Impossível. Aí diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quando se fala em Deus, está falando aqui na Santíssima Trindade, principalmente a questão do Filho que é o Redentor. Não esqueçam disso, né? Diz aqui o texto, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, queridos. Quer dizer, essa fé que você tem no seu coração, esse pinguinho de fé, mas se for a fé salvadora, Deus se agrada. Como Deus se agrada de você, querido? Porque você acredita nele, você confia nele. Você não confia no santo A, B, C, D, seja lá quem for. A sua confiança está no Senhor Jesus Cristo, Ele é o grande Redentor, Filho do Deus vivo. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Viu, irmãos? Então, se você quer agradar a Deus, peça a Deus que esta fé vá crescendo, que desabroche e cresça para a glória de Deus. Porque Deus se agrada das pessoas que confiam nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. As portas dos céus se abrirão. O texto diz aqui que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé. Aí se você for olhar agora o texto sagrado, o capítulo, você vai olhar as façanhas, digamos assim, realizadas por causa da fé. Pela fé Noé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Sara. E começa a delinear um grupo de pessoas amadas do Senhor que ousaram crer no Senhor Jesus Cristo, no caso o Cristo pré-anunciado, através das profecias, através das instituições, através dos tipos, figuras, etc. Cristo estava sendo anunciado, crido, e a bênção de Deus caía na vida daquelas pessoas. Então, querido, nesta noite eu queria que você pedisse a Deus, né, de todo o seu coração, Senhor, acrescenta a minha fé. Aliás, foi uma oração que alguém fez, não foi? Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque a fé vai te dar estabilidade na vida espiritual, tu vai vencer tudo e todos para a glória de Deus. Diga amém, irmãos. Nós vivemos pela fé, disse Paulo, e não por vista. Pelo que nós vemos é pela fé. Nós cremos no invisível. O texto diz que Moisés, pela fé, viu o invisível. Olha que coisa interessante. Como é que eu posso ver o invisível? A não ser pela fé. Nós cremos que Deus está conosco, enchendo com a sua presença esse santuário. Isso é pela fé. Você não está vendo fisicamente, mas pela fé nós cremos na revelação da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite, te dê graça, te ajude, me ajude a gente viver pela fé. O justo pela sua fé verá. Diga comigo, o justo pela sua fé viverá. Outra vez, não estou ouvindo bem não. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê graça nesta noite, em nome de Jesus. Que essas palavras foram ditas aqui, que o seu coração, aquilo que a fé é capaz. Só repetindo aqui para a gente terminar a nossa parte aqui. Olha, a fé é capaz de gerar uma mudança na sua vida. A fé em Cristo. Não esqueça disso. Segundo, a fé
capaz de abrir os nossos olhos espirituais para reverenciarmos a Deus como Criador, Sábio, Todo-Poderoso, etc. A fé, irmãos, nos ensina a adorar a Deus de uma forma que Ele seja agradável, né? A fé, ela garante o seu traslado para o céu. E terminando, a fé nos possibilita que nós agrademos ao Senhor nosso Deus. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pela tua palavra. Eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a confiarmos mais em ti. Tenha misericórdia, nos ajude que a nossa confiança esteja no Senhor nosso Deus. Deus Salvador, o Filho de Deus que foi encarnado, que encarnou-se, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir buscar a igreja, julgar os vivos e os mortos. Continue nos abençoando, nos ajudando. Abençoe agora a celebração da ceia do Senhor. Continue falando nos nossos corações. Nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.